Eu quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias. Nós vamos ler uma passagem, está em segundo livro de Samuel. Deixa eu fazer só uma pausa aqui, um entre aspas, de ensino. Nós dizemos 2 Samuel ou 2 Samuel? Alô? Ninguém fala? Ninguém? 2 Samuel ou 2 Samuel? Segunda? Não, não é. Não. São só segunda as cartas. Segunda carta de Paulo, segunda carta de João. Mas os livros são masculinos. O livro de 2 Samuel, 1 Samuel, primeiro livro de crônicas, são livros. Amém? Aprendido? Amém? Segundo livro, então, de Samuel, capítulo 23. Verso 11. Essa passagem também tem em Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, tá? Aqui nós estamos no segundo livro de Samuel. Lembra que em ordem cronológica a gente lê essa passagem, ainda nós não lemos na ordem cronológica, estamos chegando lá. Mas a gente lê, nós estamos lendo o que acontece num livro e acontece no outro ao mesmo tempo, nós estamos lendo juntos, né? Aqui está falando sobre os valentes de Davi. E você também é um valente, amém? Amém? Deus te chamou para ser valente, para ser uma resposta para essa geração. Vamos orar? Amém? Coloque a tua vida diante de Deus e pede para Deus me abençoar, por favor. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor e queremos que o Senhor fale conosco, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que eu sou limitado, muito limitado, mas que com o Senhor eu rompo muralhas, Pai, porque o Senhor está conosco. Abençoa a mim e abençoa cada irmão aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra venha, Senhor, e faça morada. Senhor, que o Senhor fale não só com os irmãos, mas fale comigo, em primeiro lugar. Eu quero ser transformado, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero viver a tua palavra, Senhor. E que cada um aqui possa, Senhor, também ser transformado, viver a tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero falar sobre esse assunto, por favor, Tiago, coloca o assunto. Quanto lhe interessa a salvação de alguém? Você tem interesse pela salvação de alguém? Quanto isso daí vale para você? Ou está bom do jeito que está, você está numa vida assim, tranquila e não precisa de ver ninguém salvo? Essa é uma pergunta que eu quero começar perguntando para você. Quanto que você tem de interesse na salvação de alguém? Eu fiquei pensando sobre isso. Faz algum tempo já que eu tenho isso na cabeça. Qual que é o peso? Qual que é aquela vamos dizer assim, uma angustiazinha santa lá dentro? Fala assim, eu quero ver a pessoa salva. Quantas vezes você já intercedeu por alguém, por salvação? Eu quero ver. Ou você não está nem aí, essa música que nós cantamos agora há pouco também não te interessa, e você não está pensando em ser a resposta de Deus para as pessoas, ser a resposta de Deus para essa geração, é o que nós cantamos agora, né? Então vamos ler essa passagem em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 11. Nessa passagem, como eu estava dizendo antes, está se referindo aos valentes de Davi, e aqui está falando de um deles. Os valentes de Davi, eles começaram a aparecer, assim, aos poucos, para acompanhar o Davi. E o Davi, como sendo, alguns já ficaram sabendo, esse daí foi um ungido rei, só que ele não ia lutar contra o rei, mas ele era um ungido rei. Então alguns se aproximaram dele, começaram a andar com ele, e alguns eram chamados valentes,
que aqueles que lutavam faziam de tudo para ganhar uma batalha pelo Davi. Eles eram valentes para que o Davi se tornasse rei. E aqui nós temos um homem chamado Samá. Amém? Acharam? 23, verso 11. Depois deles, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Veja uma história interessante. Alguém gosta de lentilha aqui? É bom perguntar, porque pouca gente... Olha, 3 mãos foram levantadas. Uma aqui fez assim. Mas lentilha não é uma coisa fácil de ser... Fácil, eu gosto, né? Tem gente que gosta de feijão, que é também um legume, mas a lentilha, se você for ver mesmo ela sozinha, não tem muito sabor. Você tem que pôr lá, enxertar várias coisas, né? Oi? Bacon. Linguiça calabresa, né? Sei lá, umas coisas assim. Agora, veja que o Samá, quem quiser depois conferir em Crônicas, tá? 1 Crônicas 11, no verso 11 e 12, fala sobre, primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, verso 12, fala a mesma história, com um detalhe um pouquinho diferente, que é, os israelitas ficaram com medo do inimigo, né, que o inimigo aqui eram os filisteus, e eles fugiram dos filisteus. Então veja, um exército do povo de Deus, né, dos israelitas, ficaram com medo do inimigo, que eram os filisteus, e fugiram, e ficou o Samá. O Samá ficou ali e tinha uma plantação de lentilha. E não é que o homem pôs o pé lá na plantação de lentilha e começou a enfrentar todo mundo. E o que dá para perceber aqui que ele bateu em um monte de gente, machucou um monte de gente, não é isso? E no finalzinho da passagem, no 12, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. E ele saiu vencedor. Amém? Interessante que ele brigou por uma coisa que aparentemente eu não brigaria. Né? Se você for no supermercado, eu não sei quanto está custando um saquinho de meio quilo de lentilha, mas deve ter uns 3, 4 reais, é isso? Mas pouca gente compra, né? Bastante gente compra feijão. Mas o Samá lutou pela lentilha dele. Né? Lutou e Deus viu o coração dele. Presta atenção que Deus viu o coração dele e Deus ajudou ele a vencer. Não é isso? Está falando no final? E o Senhor efetuou o grande livramento. Sabe, queridos, às vezes nós queremos lutar por algumas coisas, mas tem coisa que nem sempre a gente luta, não é isso? Por exemplo, se alguém vier ameaçar vocês, o casalzinho aqui, de fazer algum mal para o Léo, eu sei que eles vão virar uma onça aí, né? Ela uma onça, ele um onço, né? Mas alguma coisa vai acontecer porque é uma coisa cara, não é isso? Uma coisa assim querida, é o tesouro ali na família. Então eu quero que você pense em tesouro. Você luta pelo que não é tesouro? Hã? Alô? Tem gente aí? Você luta pelo que não é tesouro? Não luta, né? Eu não luto. Se é uma coisa que não vale a pena, eu não vou lutar. Vou lutar por uma coisa que vale a pena. Não é? Agora, o que interessa, você vai lutar pela salvação de alguém, pela salvação dos outros, se aquilo ali é uma coisa de interesse e tem valor, tem peso. A salvação daquela pessoa. Aí, principalmente mãe com filho, ou com pai com filho, filhos, né? Tem uma luta aí, marido com mulher, né? A luta assim, Deus, salva meu marido, salva meu filho,
Não tem isso? Aquela coisa assim de ficar, jejuar, sim, colocar diante de Deus, guerreando. E às vezes, se for droga, se apareceu o traficante, vai levar até uns tapas, né? Porque a mãe ou o pai não quer. Vai lutar de várias formas, tanto espiritualmente como fisicamente. É ou não é? Alô? Sim. Agora, por quê? Porque o filho, o pai, o marido tem valor. E eu quero que você imagine sobre isso. Quanto que interessa a salvação de alguém? Jesus fala alguma coisa sobre o tesouro, nós vamos ler aí. O interesse depende do valor que você dá. Tá ok? Então, o que é o seu tesouro? Vamos conversar um pouquinho. Abre sua Bíblia em Lucas e depois em Mateus. Duas passagens que nós vamos ler agora. E eu quero que você preste atenção nessa questão do que você dá valor no teu tesouro. Porque se você dá valor para uma coisa que vale a pena mesmo, tem uma recompensa boa, né? Agora tem gente, vamos pensar assim, voltando outra vez à questão da droga. Uma pessoa que é viciada, pode lutar por como chama, um baseado, né? Uma coisa assim, porque o corpo dele, a mente dele, dá muito valor para aquilo, mas que é uma coisa que está estragando ele, mas a mente já não está mais funcionando, a pessoa está viciada, né? Agora, essa questão do tesouro depende muito de quanto que a pessoa dá valor. Então, eu queria que a gente lesse Lucas 12, né? Alguém achou? Porque eu não achei. 12, 16. Fala assim. Jesus, tá? Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer, ele recolheu bastante fruto e não sabia onde colocar. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em um depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come e regala-te. Tranquilo, você está tranquilo. Você está com todos os bens, regala-te. 20. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Você já pensou nisso? Você dá para valor, entesoura, aí está falando de tesouro, né? Entesourar coisas, mas o que você entesoura? Para o mundo, ou para a tua casa, ou para a tua alma no sentido de emoções, de pensamentos, sentimentos, né? Eu vou ficar satisfeito, eu vou andar de roda gigante, sei lá, eu vou, né? E fica numa satisfação da alma. Tem gente que se satisfaz com bebida, tem gente que se satisfaz com sexo, tem gente que se satisfaz com comer bastante, né? Aliás, crente não bebe, mas come bem, né? E agora, uma coisa que aconteceu com esse homem é que ele estava preocupado mais em entesourar, ou seja, montar um tesouro aqui na terra e ele ficar satisfeito. E é interessante que o que ele fala ali, ele fala assim: vou destruir tudo que eu tenho de celeiro, vou aumentar. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e regala-te. Tem outra versão aí? Em vez de regala-te, divirta-se, regate, fica à vontade, vai curtir. Oi? Folga. Vai curtir, fica na folga, né? Como se divertir, folga, regala-te, é uma coisa que fosse uma coisa assim para sempre. E Deus fala assim: louco, esta noite a tua alma vai ser chamada.
E o que você tem feito? O que você tem construído? Qual que é o teu tesouro? O 21. Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Olha que coisa, ser rico para Deus é uma coisa e ser rico para si mesmo é outra. Onde você está plantando as coisas? Onde você está semeando? Para quem que você está dando mais atenção? Qual é o tempo que você está investindo nas coisas de Deus ou com as coisas do mundo, de regalar-se? Pensa bem nisso. Aquilo que você dá valor é aquilo que é o teu tesouro. Está pensado? Agora, onde você tem dado valor? O que eu gosto mesmo é... Você responde. O que você gosta? Você gosta mesmo é de andar de roda gigante, como eu falei? Ou de comer bastante? Ou de sexo? Ou de pôr uma roupa bonita? Ou o que você gosta? Mais. Onde você está investindo, fazendo o teu tesouro, é isso que é o eterno. E o teu eterno pode ser assim, ó, porque você não está investindo no eterno de Deus. E se você investe no eterno para baixo, é para baixo que você vai. Louco, não seja um louco. Amém? Diga comigo, eu não quero ser louco. Mateus 6, 19. Nessa passagem, Jesus também, que é Jesus que está falando, e ele fala sobre tesouro também. E eu quero que você preste atenção nesse assunto, como ele coloca, né? 6, 19 a 21. Acho que eu tenho alguma coisa. Não, acho que eu peguei errado aqui. Acho que eu peguei o número errado. Está certo? Acho que eu estou com Mateus 6. Ah, sim, desculpa. Eu estou lendo o 5. Mateus 6, 19. Herodias. Não tem Marcos. Agora que. Sim, gente. Gente, perdão por várias coisas, inclusive pela. Está perdoado? 6, 19. Vamos lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Amém? Eu fico pensando assim, presta atenção na questão do coração. Onde está o teu coração? Teu coração é onde está a tua atenção, onde está o teu interesse, o que você tem dado atenção, o que você tem dado tempo, onde você tem investido mais, do que você fala, porque Jesus fala, a boca fala o que está cheio de coração. Se o teu coração estiver cheio de coisas do mundo, você vai falar coisas do mundo. Você já percebeu que quando você chega a conversar com uma pessoa, depois de um pouquinho de tempo, a pessoa começa a perceber se você é de Cristo ou não, dependendo do que você conversa, né? Aí, isso faz a diferença, aquela questão que eu falei agora há pouco do perfume de Cristo. Se você tem o perfume de Cristo, se você é de Cristo, as pessoas vão sentir o cheiro, elas vão ouvir a palavra do Senhor. Amém? Agora, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Para onde você tem dado mais atenção? O que é mais vale para você? Por exemplo, eu sei que isso daí é uma coisa assim que você vai pesar isso, mas você deve ver, imagina uma balança, que o Mateus fez aqui uma vez, uma balança. Você coloca onde você está pondo a tua atenção, você é em casa, terreno, carro, né? Negócios, família, ou você está dando atenção para Deus e a balança equilibra, você põe, fica mais pesada na família e nas outras coisas, ou fica com Deus, você dá mais valor para Deus. Onde está teu tesouro? Porque se você troca uma reunião de oração por uma coisa
qualquer coisa dessas que eu falei. Se você troca uma reunião de oração por, sei lá, eu vou lavar minha bicicleta. E você está dando atenção para a bicicleta e Deus está ficando em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Olha lá se está. Porque o teu tesouro está naquela bicicleta. O teu tesouro pode estar no filho, o teu tesouro pode estar na casa, o teu tesouro pode estar na comida, o teu tesouro pode estar na roupa. Até estudar. Estudar é importante. Mas não deixe para estudar na hora da reunião de oração, na hora de leitura da Bíblia, na hora do culto. Porque você está trocando. Onde você coloca o teu tesouro, aí está o teu coração. Teu coração, meu irmão, vamos ser sinceros, analise o teu coração. Onde você tem colocado as prioridades do teu coração? Ah, mas eu preciso tanto de... Pastor, não pude porque eu fui encher a bola do futebol, sei lá. Eu não pude ir na reunião da célula, sabe? É porque eu encontrei um parente que ele ficou fazendo tanta pergunta, depois me convidou, não sei o quê, foi me visitar. Meu irmão, se Deus está em primeiro lugar, você convida ela para ir para a célula para ouvir a palavra, que é mais importante. É você que coloca a importância. Amém? Agora, você tem investido para o mundo ou para a eternidade? Vamos pensar nisso. Essa é a pergunta que eu faço ali. Amém? Agora, uma outra coisa que eu quero que você... Por favor, aí, Tiago, a coisa não está andando. Presta atenção que nessa passagem de Lucas 12, 21, Jesus fala, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você pode ser rico ou pobre para com Deus. Depende o valor que você está dando para as coisas. Depende onde você está entesourando as coisas. Deu para entender? Amém? Presta atenção, porque você pode estar vindo no culto, você tem Bíblia, você comprou até outra Bíblia nova, você pode até frequentar todas as células, mas se você não está investindo no interesse de Deus, você não está sendo rico em Deus. E você está entesourando para as coisas da terra. É importante a família? É. É importante estudar? É. É importante trabalhar? É. Mas essas coisas não podem ser colocadas em primeiro lugar. Amém? Uma coisa que eu fico pensando sobre isso, quando eu falo sobre ter coração, porque nós precisamos pensar em todos os detalhes. Por exemplo, eu falei agora há pouco, gente, eu conto com vocês para o dia 16 de agosto, às 3 horas da tarde. Vamos ver como está o teu coração. Se você tem o coração em agradar o Senhor, em convidar pessoas ou não. Vai depender, se você estiver presente aqui, porque você tem buscado dar importância para as coisas de Deus. Agora, sabe por quê? Porque Deus, a Bíblia fala em vários lugares que Deus ama o perdido. Está chamando pessoas para irem lá e convidar e colher. Fala que o campo está branco e procurando pessoas para colherem. Está cheio de gente aí precisando, está cheio de gente aí em depressão, pessoas alcoólatras e outras coisas que estão necessitadas de Deus. Passando dificuldade, pessoas que o casamento está por um fio. Estão precisando de Deus. Alguém precisa ir lá levar a resposta para essa geração. E que você se disponha a fazer a vontade do Senhor. Amém? Não seja pobre para Deus, seja rico, no nome de Jesus. Amém? Bom, aqui tem uma questão, né? O que você tem feito pela salvação de alguém? Porque a salvação, presta atenção, que a salvação é um dos objetivos de Deus. A Bíblia fala que Deus não quer que nenhum se perca. O coração de Deus é pela salvação das pessoas. Jesus falou, olha, eu chamei vocês para que vocês façam discípulos, e vocês vão ensinar outros discípulos a fazerem isso também. Ide, fazei discípulos, ensinando aquilo que vos ensinei, e batizando, e levando eles para a minha mensagem. Você está sendo chamado para ensinar outros, falar a palavra do Senhor para outros, e fazer a vontade do Senhor. Amém? Agora, o que você tem feito? Eu coloquei de propósito ali um soldado, que nós podíamos pensar assim, o Samar, ele
entrou na plantação de lentilha e começou a lutar, eu acho que era espada, um pau, sei lá, né? E lutando com aquele povo todo, e Deus deu a ele essa disposição, esse ânimo, e ao mesmo tempo ele agiu nas pessoas, porque as pessoas saíram fugindo. Não é isso? Se você se dispor e começar a falar assim, eu vou lutar como soldado, né? Você deve ir à frente, porque o Senhor vai te capacitar, porque é vontade do Senhor. Amém? Agora, o próximo. O que nós precisamos é de mostrar para o Senhor um coração que tenha disposição de fazer a vontade do Senhor. Obrigado, filho. Agora, eu pus uma listinha de coisas aqui. Você tem feito isso? Intercessão? Intercedendo por essas pessoas, pela salvação? Isso é uma forma de lutar. Interceder, que nós já conversamos sobre isso nas células, é estar entre Deus e a pessoa e se colocar ali e falar assim, Deus, olha essa pessoa, está precisando, como se fosse um advogado. Você deve se colocar como intercessor, interceder. Batalha espiritual, muitas vezes você tem que batalhar pela pessoa, porque a pessoa não sabe nem que está endemoniada, nem que tem demônio na vida dela, na família. Você tem que entrar na brecha dela e lutar, e você tem que se preparar com jejum, oração, e estar buscando o Senhor. Faz parte de um guerreiro, de um soldado espiritual. Amém? Diga para o teu vizinho aí, o Senhor está te chamando como soldado para batalhar. Amém? Outra coisa que pensando na salvação, você deve fazer é ministrar ao outro esperança e ânimo. Se você for falar de Jesus desanimado, minha irmã, e a pessoa fala lá, olha, estou passando por tanta dificuldade, olha, o meu filho está com pneumonia, não sei o quê. Daí você, em vez de falar de Jesus, fala assim, eu conheci alguém que morreu com isso aí. O que é isso? Isso não é palavra do Senhor. A Bíblia fala que nós temos que buscar em Deus fé e esperança. Amém? Aliás, ele fala isso, amor, fé e esperança, né? São os dons principais ali. Que nós possamos levar esperança e ânimo para a pessoa. O Senhor pode resolver isso. Vamos orar. Amém? Ministração da palavra, porque Jesus é a palavra da vida. E Ele está à disposição para aqueles que querem ministrar para as pessoas. Leva Jesus para as pessoas. Isso faz parte de quem quer ver a salvação. No testemunhos também. Qual o testemunho que você tem dado para as pessoas? O que você tem mostrado que Jesus faz diferença? O que você tem mostrado que Deus é diferente? Quando alguém fala assim, eu estou vendo que você é diferente. Porque Deus está comigo. Você está dando testemunho. Você não precisa fazer uma discursão. Você tem que saber aproveitar as oportunidades. Amém? De falar de Jesus. E você, outra coisa, depois de tudo isso, você tentou lágrimas? Eu ouvi uma palavra um dia de um pastor Luciano, e ele estava falando que chegou para Deus e falou assim, Deus, eu já tentei, eu já orei, já jejuei para essa pessoa, ele está mal, e ele não melhora. Deus, o que mais eu falo? Daí ele sentiu assim, Deus falando, e você já tentou lágrimas? Você tentou lágrimas por essa pessoa? Você já foi lá para o teu quarto, chorou por ela, diante de Deus, fala, Deus, mexe, amolece o coração de Deus com as tuas lágrimas. É uma arma muito forte, mas nós temos que fazer isso diante de Deus. Mas saia vitorioso, não saia deprimido. Diz, Senhor, é aquele tempo diante de Deus lá, mas saia com fé no Senhor. Amém? Eu quero dar alguns exemplos. Eu quero pedir para o Paulo e o Pati virem aqui. Eles são um casal de discípulos muito queridos. O Paulo é discípulo do Mateus, a Pati da Fernanda. Nós conhecemos já há um bocado de tempo esse casal. E eu quero que vocês ouçam a experiência deles com relação a isso que eu estou falando. Amém? Vocês podem contar sozinhos, Senhor? Amém. Amém, gente. O testemunho que a gente tem de vida é muito edificante, né? A gente
eu passei por um momento da minha vida muito difícil e hoje estou aqui como um testemunho vivo, né, de que Deus ele opera na vida das pessoas. E no começo do casamento, quando eu conheci a Patrícia, eu tinha um grupo de amigos e a gente ia... Alô? A gente ia... Eu não tenho intimidade com o microfone, gente. A gente ia muito para a cidade de fora, daqui, da região. E eu conheci ela lá. E no meio disso, a gente usava muita droga, muita bebida, brigava muito. É a Patrícia não, só eu só. A gente, o grupo da gente, que a gente ia, né? E eu não conhecia Jesus, né? A minha família sempre foi católica e não praticava. E então ninguém nunca tinha falado de Cristo para mim, né? E até teve uma pessoa que tentou uma vez, só que eu até corria dela, eu não queria, né? Na verdade. E passou um tempo, a coisa foi piorando para o meu lado. Eu comecei a me envolver mais com droga, mais com bebida e brigas também. Eu comecei a ficar, como se diz, uma pessoa manjada na cidade, né? Comecei a ter um nome de encrenqueiro. Naquela época tinha muita gangue na cidade, né? E foi passando o tempo, Deus sempre colocando a mão, me protegendo de tudo mal. Onde eu entrava, onde eu saía, Deus estava ali comigo. Eu tenho fé nisso, porque eu estou aqui vivo inteiro. E foi passando o tempo, a Patrícia veio para cá, né? Eu não ligava muito para ela, eu só queria bagunçar, queria sair com os meninos. E ela querendo coisa séria, e eu não queria nada sério. Aí um dia que eu tive uma briga no meio desse grupo, e a gente se desfez, ficou alguns para um lado, outros para um outro lado, e eu comecei a dar mais valor para a Patrícia. Aí eu comecei a perceber que eu estava indo longe demais, só que era tarde, né? Eu já tinha uma bagagem ruim da minha vida, né? Aí eu teve uma discussão uma vez, uma briga no pronto-socorro. Eu agredi um enfermeiro, eu fui preso. E aí o conselho tutelar caiu em cima da minha mãe, eu não ia para a escola há muitos anos. E deu um rolo muito grande. E nisso daí, eu percebi que eu já estava quase assim, sabe, me perdendo. Aí minha mãe procurou uma ajuda num grupo. Eu comecei a frequentar, a Patrícia também começou a frequentar. Era um grupo de 12 passos. Isso. O primeiro passo era Cristo, né? E comecei a pôr em prática, não foi fácil. Graças a Deus, Deus me deu força, me capacitou para me largar sem precisar ser internado. E eu consegui largar, graças a Deus sou livre, né, desse mal, né? Eu entendi, depois eu fiquei muito envergonhado de muitas coisas que eu fiz e colhi mesmo a vergonha porque eu estava nos caminhos não do Senhor, né? Estava andando num caminho ruim. Então isso era do caráter do diabo, né? Então a vergonha veio mesmo, não teve como. Não foi fácil, demorou um tempo, fui andando, fui caindo, fui levantando. A Patrícia teve muita paciência, minha mãe também, teve muita perseverança, eles perseveraram muito por mim. E aí eu conheci a Cristo, né? Não foi fácil também, eu não gostava de pastor, Na minha mente eu tinha uma má impressão. Não, um monte de má impressão, né? Que a gente ouvia falar, que é ladrão, que é isso, que é enganador, que não sei o que tem. Então, estava convencido mesmo pelo diabo, né?
E Deus, igual o Marcelo falou, né? Ele quebranta o coração da pessoa. Então aí, debaixo de muita oração, né? Deus, ele não quer que nenhum se perca, igual o pastor falou, ele quebranta. Aí Deus arrebentou meu coração. Aí passou um tempo, eu comecei a me afirmar mais. Comecei a ter fome de Deus mesmo. E Deus foi me dando toda a capacidade de entender a palavra dele. Foi tocando no meu coração, foi mostrando o que era ruim, o que não era para mim na minha vida, o que eu deveria dar valor, o que eu não deveria dar valor. Aí eu comecei a dar valor à minha família, comecei a dar valor a Cristo. No começo foi meio difícil, pensei em desistir, que é sempre assim, quando as coisas começam a funilar, a gente quer espirrar, né? O compromisso com Deus é uma coisa assim que você tem que querer. Quando você quer Deus na sua vida, não tem como, você se apaixona por Ele. Não é uma coisa assim, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que agradar pessoas. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você se apaixone por Ele. E aí você, através dessa paixão, você vai poder falar do amor dEle, que a paz que vai estar dentro de você vai passar para outra pessoa. Não adianta você falar assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Quando você abre a boca e você está com a paz de Deus no seu coração, aquilo vai passar para outra pessoa, não tem como. E é isso, eu fui passou bastante tempo da minha vida. Eu escutei de muitas pessoas, nossa, como você mudou, quem é você, tal. Nossa, a gente, igual o pastor falou, realmente eu não precisei falar nada para ninguém. Todo mundo via a transformação na minha vida. A minha mãe viu essa transformação na minha vida. Hoje ela é convertida, graças a Deus. Eu estava cheio de amor de Deus, então passei para ela isso daí. Tentei passar para mais pessoas, só que é o Espírito Santo que faz, né? Não é a gente. E semeei com bastante lágrima também. Semeei até hoje. E é isso. A Paty vai falar um pouco sobre as lágrimas dela. Então, assim, no começo, quando a gente namorava, eu morava lá e ele aqui, né? Então, assim, era mil maravilhas, né? Eu falava assim, eu não via tudo de ruim. E não tinha ninguém para me falar. Ele é assim, ele não é. Quando a gente estava junto, era uma coisa. Então, assim, eu só fui ver como ele era realmente depois do casamento. Que foi uma coisa assim que também ninguém falou, não casa, você tem que ser assim. Ninguém chegou e a gente resolveu casar e casou. Sem ninguém, porque a gente quis. E aí começou a vir tudo de ruim. Que aí eu comecei a ver no dia a dia como ele era. E, assim, eu tinha medo de ir embora para minha casa. Quem me via falava, quanto tempo de casada? 2 meses. Nossa, está na lua de mel. Eu falava, gente, que lua de mel. Eu falava, é um inferno a minha vida, como que pode? Eu acabei de casar e é essa a vida. Então, assim, só que, assim, antes de eu casar, eu tive a oportunidade de ir para o encontro, que eu fui numa igreja o pastor, eu não tinha nem dinheiro, o pastor falou, você vai. Ele me colocou lá. Então, assim, lá eu não senti muita coisa, porque eu não estava numa fase assim de me entregar. Então, mas eu vi Deus fazendo muita coisa lá. E aí, naquela situação da minha vida, naquele sofrimento, todas as vezes que eu encontrava com ele bêbado, quebrando as coisas, um inferno, uma coisa horrível. Aí eu falava assim, não, Deus pode fazer alguma coisa. Eu casei, agora o que eu vou fazer? Eu não quero separar, porque eu resolvi casar com ele e eu quero que Deus, né, arrume. E aí, como lá eu tinha ido na Batista do Avivamento, aí eu procurei saber daqui, onde tinha uma igreja. E aí, na época, a gente tinha uma bicicleta. E eu chamei ele e falei, vamos visitar essa igreja, né? E a gente foi. Eu fui no cano da bicicleta. E aí, chegando lá, a gente conheceu a Ana, né? Que foi a pessoa que
trouxe a gente para cá. E aí eu comecei, assim, numa dessas noites, porque eu chorei muito, orei muito, eu comecei a orar, porque como eu só tinha ido poucas vezes na igreja, eu não sabia como que era isso, assim, da oração, né? Aí eu comecei a ver que eu podia começar a orar por ele. E, assim, teve noites dele sair com os amigos, me deixar em casa, e eu lá chorando, orando, abri a Bíblia, vi coisas ali, Deus falou comigo. Eu lembro certinho, teve uma noite que eu abri a Bíblia e eu li uma passagem, não sei qual que era, eu não consigo lembrar, mas que falava que eu tinha que entregar na mão de Deus. Eu falei, é impressionante, eu abri isso. Então, a partir daí, numa dessas brigas, depois que passou tudo, porque a gente sempre brigava, ele chegava e eu queria fazer por mim. Eu ia lá e brigava com ele e virava um quebra-pau, né? Porque ele bêbado e eu querendo, só que depois eu aprendi que não podia fazer isso, que eu piorava tudo. E aí eu tinha que orar. E eu comecei a orar sempre. Aí a gente começou a ir na igreja, né? Só que ele não queria ir na igreja. Ele falava que não, que ia sentar e a hora que acabasse o culto ele ia embora, que ele não queria falar com ninguém. Ninguém. E aí, uma vez, a gente convidou eu convidei eles, né, os pastores, não lembro se eu convidei, se eles... e eles foram em casa fazer uma visita. E nessa visita, ele se trancou no quarto e não saiu. E eu fiquei lá com eles, né, conversando, mas ele não quis saber. Eu não gostava de pastor. Mas, assim, até chegar nisso, eu orei muito por ele, muito, muito mesmo. Vale a pena orar e chorar porque eu queria meu casamento, que Deus restaurasse meu casamento. Todo mundo falava assim, separa. Você não tem nada que se prende a ele, separa dele. Só que eu não queria. Aí eu falei, não, eu vou dar uma chance. Se eu ver que não vai mesmo dar certo, se ele não quiser, aí eu vou separar, lógico, né? Eu não vou ficar nessa vida, né? E aí eu lembro que o dia que ele se quebrantou mesmo, que ele se entregou, foi no acampamento que teve numa chácara, né? 2008, que ele também não queria ir. E eu fiz de tudo, pedi oração, tudo para ele ir. E ele não queria ir. Aí eu fui. E ele falou que ia, e eu fiquei morrendo de medo. Falei, ele não vai, porque ele tinha que trabalhar e depois ele ia sair e ia. Aí eu fiquei orando, pedindo para Deus para tocar no coração dele, porque eu não podia obrigar ele a ir, né? Ele ia se ele quisesse. E aí ele foi. A gente tinha uma Brasília velha, que parava de funcionar assim. Se morresse, ela não pegava mais. E aí, nesse dia, isso também é um testemunho, que eu estava lá já, todo mundo lá, esperando ele, e ele foi. Só que ele também não sabia onde era a chácara. E a Brasília morreu na frente da chácara. E não pegava mais de jeito nenhum. Aí ele foi numa chácara da frente e perguntou, onde é a chácara tal? É aqui na frente. Ele, não acredito. Aí eu falei, aí ele tinha que ficar ali, né? Porque o negócio parou ali e não pegava mais. Aí foi aí que ele começou a se entregar mais, assim. Só que mesmo assim, a gente teve muita luta, ele teve várias recaídas, né? Várias brigas, tudo. Só que assim, com Deus é diferente, né? Chega Deus sempre conforta o nosso coração e vai fazendo as coisas. E hoje eu falo, hoje sim eu sou feliz, hoje sim meu casamento é restaurado. É o que falam, no começo que é bom. O meu tá depois de 10 anos. 10 anos não, né? Porque já faz não sei quando. Então, 10 anos de casado, mas assim, de conversão, acho que é uns 7. O Mário sabe mais que eu. Eu não guardo data, gente. E aí é isso, assim, todo mundo que conhece a gente, que vai na nossa casa, que viu como a gente era no começo, né, de conversão, e vê hoje, assim, Deus fez muita coisa. Não tem nem, assim, se eu for falar tudo, é a noite inteira. Assim, muita bênção mesmo. A nossa vida mudou totalmente. Não tem nem, eu falo que pode acontecer o que for, eu nunca mais saio dos caminhos do Senhor, porque o que Deus fez na minha vida, na minha casa, com meu marido,
assim, é um testemunho maravilhoso. Porque, assim, se eu falar, às vezes a pessoa não vai acreditar, mas quem viu desde o começo pode falar. Deus fez muito. Só para finalizar, né? Teve muita gente que intercedeu. Não foi assim. Eu sei que teve muita gente que intercedeu e orou. Então, assim, eu não duvido do poder de Deus, porque eu vivi isso. E eu não desisto da minha família, dos meus amigos. E a gente tem que interceder por eles. É isso. Deus quer isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro quando a Pati, quantas vezes na reunião de oração ela ficava ajoelhada, chorando ali, chorava. A Tânia abraçava, vinha conversar com ela, e ela sentava ali, conversavam, as duas oravam. E tinha outra, a Júlia também orava, tinha mais uma pessoa que ficava sempre mais perto dela. E o dia que nós fomos visitar, acho que uma ou duas vezes, né? Ele chegava lá, ele ia tomar banho, né? E não saía do banho, 40 minutos de banho, gente. 1 hora e era um banho, assim. E nunca queria saber quem era o pastor. Então, eu não conhecia o Paulo até que ele apareceu lá no salão da igreja. Um pouquinho de tempo, mas um pouquinho de tempo mais longo, né? Mas uma coisa que é importante, esse último item aqui. Você já tentou as lágrimas pela salvação daqueles que você quer ver salvo? A Pati e o Paulo é um resultado. E muita intercessão, muita oração e lágrimas. E que nós possamos tomar essa atitude. Vale a pena. Amém? Vale a pena. Não é uma coisa assim, outra vez você parou aqui, filho. Não é uma coisa assim, para alguns. Não, se você perseverar, se for um samar, como um samar, lutador, guerreiro. Amém? Que você possa mexer na tua vida nessa direção. Eu vou lutar pela salvação dos meus queridos. Amém? Diga comigo então. Eu vou lutar pela salvação dos meus queridos. Só para terminar, é impossível resgatar vidas do inferno se você não andar com Jesus. Primeira coisa, aquele negócio da música que nós estamos cantando aqui. Para você ter o perfume de Cristo, você tem que abraçar Ele e andar com Ele. Amém? Segunda coisa, você precisa amar essa pessoa. Você pode não estar amando essa pessoa. Mas tem gente que fala assim, eu desisto. Não quero mais saber. E não é possível. Peça para o Senhor, eu quero amor por essa vida. Amém? Que o Senhor te dê amor. Não desista, persevere no nome de Jesus Cristo. Que se você tem desejar no teu coração, aquela questão do coração que você precisa colocar no teu coração. Eu quero ver fulano salvo. Amém? Uma coisa ali que eu coloquei, e eu ia comentar um pouquinho mais sobre isso, mas o coração vazio ou com olhos secos são improdutivos. Você tem que ter um coração cheio de amor, cheio da presença do Senhor e chorar pela pessoa. No nome de Jesus Cristo. E você vai ver essa pessoa salva, no nome de Jesus. Amém? Não chore de raiva por causa que a pessoa fez alguma coisa. Não chore porque a pessoa não está naquela vontade. Eu queria tanto ver. Chore diante do Senhor. Fala, Senhor, por favor, tenha misericórdia daquela pessoa. Eu quero ver ela salva. Em nome de Jesus. Você tem que testemunhar também, de coração, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Não feche a boca pelas bênçãos que o Senhor tem te dado. Toma cuidado, se você tem sido abençoado, e se você tem a bênção, igual o Paulo falou, aí os dois são abençoados. Hoje ele é diácono da igreja, né? Hoje ele tem cargo, começou uma casa de paz na outra vez, vai começar outra, no nome de Jesus. Agora, nós temos que ter essa questão de, olha, eu preciso testemunhar, porque só se testemunha quem recebeu, e você tem recebido bênção. Amém? E se você não se dispor, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Quem não se dispõe a entrar nas fileiras que o Senhor tem chamado para estar nas fileiras, se você não se dispor,
Deus vai te tirar dessa posição que você está. E vai por outro, porque Deus está precisa de pessoas para ganhar vidas, para semear o campo que está branco. Então não fique de braço cruzado, no nome de Jesus, amém? 1 João 4,7, a parte B só. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Então, se você não ama as pessoas, se você só odeia, se você tem raiva, trata de se curvar diante de Deus e se entrega para o Senhor, porque Ele é amor. E aí você recebe o amor do Senhor para essas vidas. E as pessoas precisam de amor, de atenção, de carinho, no nome de Jesus Cristo. É uma passagem de 2 Timóteo 4,2 que fala que nós precisamos pregar de todo jeito. E aqui está a história do Samar, que nós conversamos agora há pouco. Lembra que o Senhor efetua um grande livramento quando nós nos dispomos a lutar. Amém? Se disponha no nome de Jesus Cristo. Seja um Samar, um guerreiro, um lutador para aquela pessoa. No nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, no nome de Jesus Cristo. Comece a colocar diante de Deus essa pessoa, que você vai começar a guerrear agora por essa vida. No nome de Jesus Cristo. Não cruze os braços. Não fique às margens. Lute por essa pessoa em oração, intercessão. Lute por essa pessoa de várias formas que nós temos conversado aqui. E você seja um guerreiro e o Senhor vai te dar força. O Senhor vai te abençoar. E você vai chegar lá no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Começa a guerrear. Clamar ao Senhor por essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, se disponha como um Samar. Fala, Senhor, eu quero agora, no nome de Jesus Cristo, a salvação daquela pessoa. No nome de Jesus Cristo, Deus, me usa, Deus. Eu quero ser um guerreiro. Eu quero ser um Samar, no nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, ganhar aquela vida para Ti, Senhor. Eu quero resgatar aquela vida que está indo para o inferno. E eu não quero, eu não desejo, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora como um guerreiro, como um Samar, contra o inimigo, contra qualquer tentativa. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, salva aquela vida. Salva. Senhor, usa-me, Senhor, para que eu possa ser bênção na vida dela. Que eu possa levar amor, que eu possa levar testemunho, que eu possa levar a Tua presença, Deus. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu quero ser, Senhor, a resposta do Senhor para essa pessoa. Eu quero ser a resposta do Senhor para essa geração, no nome de Jesus Cristo. Usa-me, Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu não aceito, diga para o Senhor, não aceito. Não aceito que essa pessoa vá para o inferno. Eu quero a salvação dela. Eu guerreio por ela, no nome de Jesus Cristo. Eu guerreio por essa vida, no nome de Jesus Cristo. Oh Deus, me dá a força que o Senhor deu para Samar. Mas eu não vou perder essa vida, no nome de Jesus Cristo. Nem que pareça que é uma lentilha, nem pareça que não tem muito valor, mas eu vou guerrear contra essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus Cristo. Usa cada um de nós, Senhor. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença, Deus. Venha, Senhor. Ministra, Senhor, o Teu coração no nosso coração. Ministra, Senhor, Tuas ideias na nossa ideia. Ministra, Senhor, o Teu querer no nosso querer. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero Te representar. Eu quero ter o bom perfume de Cristo. E eu quero abençoar essas vidas. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Prepara, Senhor, nosso coração, nossa mente, a nossa boca, para levar a Tua palavra para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo. Eu quero ser uma bênção na vida daquela pessoa, Deus. Eu quero ser uma bênção. Essa vida vai ser salva. No nome de Jesus Cristo. Usa-me, Senhor. Usa, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que o Senhor se agrade com a tua disposição. Que se agrade com a tua decisão. E com as tuas atitudes também. No nome de Jesus Cristo. Amém? Deus seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia.